Holanda, o país europeu que é a 7ª maior economia da Europa, com um PIB de 912 bilhões de dólares, sendo popularmente conhecida pelos seus moinhos, tulipas e pela sua capital Amsterdã, uma cidade global que é um dos principais centros comerciais, financeiros e turísticos da Europa. Além disso, possui uma população de 17,4 milhões de habitantes, que tem uma das melhores qualidades de vida do mundo, notória por ter uma política social extremamente liberal e elevados índices de IDH, felicidade e liberdade econômica. E nesse vídeo, vamos entender como a Holanda atingiu tamanho desenvolvimento e se tornou referência em diversos setores, mesmo possuindo 1/4 de seu território abaixo do nível do mar e uma área menor do que o estado do Rio de Janeiro. Para compreender o sucesso da Holanda, é necessário entender a sua importância histórica para moldar o capitalismo moderno, principalmente pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, conhecida como VOC, que era um conglomerado que comercializava, durante os séculos 17 e 18, diversas especiarias e commodities asiáticas para a Europa, e cometeu muitas atrocidades como genocídios e escravidão. Apesar disso, a VOC no seu auge foi a empresa mais valiosa de todos os tempos, possuindo em valores atuais um valor de mercado de 7,9 trilhões de dólares, o que corresponde ao valor da Apple, Microsoft, Amazon e Google somados. Além disso, para conseguir levantar capital, a VOC se tornou a primeira empresa de capital aberto da história, que levou à criação da primeira bolsa de valores em 1611, a Bolsa de Amsterdã. Esse exemplo evidencia como a Holanda se tornou um importante centro comercial em todo o mundo, uma tradição que se mantém até hoje e possibilita a Holanda, segundo o Fórum Econômico Mundial, a ter a melhor infraestrutura da Europa, desde excelentes rodovias, ciclovias e portos marítimos, como o de Roterdã, que é o maior da Europa, até obras do Projeto Delta, que consiste em uma série de construções para proteger o país da subida do nível do mar. Outro conceito importante é a expressão doença holandesa, que foi um termo utilizado para descrever os efeitos na economia holandesa após a descoberta de reservas de gás natural nos anos 60. Tal descoberta foi muito positiva para o desenvolvimento econômico no curto prazo, mas ao longo prazo, com o aumento das exportações e o crescente fluxo de investimentos estrangeiros no setor, houve uma valorização do florim neerlandês, a moeda da época, levando os produtos holandeses a ficarem mais caros do que os produtos estrangeiros, fazendo a população local consumir mais produtos importados. Esse fator causou uma queda do setor industrial, tornando os holandeses cada vez mais dependentes do recurso natural. E esse exemplo mostra a necessidade de diversificação de uma economia, pois em alguns países, os efeitos da doença holandesa podem ser ainda mais desastrosos para o desenvolvimento econômico, como a Venezuela enfrenta com o petróleo há muitos anos. Um dos fatores fundamentais para a prosperidade holandesa é a valorização do espírito empreendedor, pois o sistema educacional holandês estimula a criatividade dos alunos e tem flexibilidade nas disciplinas obrigatórias. O país também detém a maior porcentagem de falantes de inglês de uma nação que não possui a língua como oficial, com 90% dos holandeses possuindo nível de inglês conversacional. Tais fatores, somados a uma população altamente qualificada, tornam o país uma fonte de inovação e prosperidade. Além disso, os holandeses são notórios por possuir o melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, tendo a segunda menor jornada de trabalho entre os países da OCDE, com apenas 37 horas semanais, atrás apenas da Dinamarca, enquanto tem a 9ª população mais produtiva do mundo. Na Holanda, apenas 0,4% dos trabalhadores trabalham mais de 50 horas por semana, em comparação a 11% dos trabalhadores americanos e 7% dos trabalhadores brasileiros. Esses fatores e o alto investimento em tecnologia
tornaram possível o destaque mundial em diversos setores, com algumas das maiores empresas de todo o mundo, como a Shell no setor de petróleo e gás, que é a quarta maior empresa do ramo, com uma receita anual de 180 bilhões de euros, a Philips no setor de eletrônicos e tecnologia, e a gigante Heineken, que é a segunda maior empresa mundial no setor de cervejas, possuindo 167 cervejarias em todo o planeta. Além disso, diversas multinacionais estrangeiras, como a Boeing, Starbucks e até mesmo a Disney, procuram ter uma base no país, pois o governo, para estimular investimentos estrangeiros, oferece incentivos fiscais às grandes empresas residentes na Holanda, as quais têm a oportunidade de negociar acordos especiais com as autoridades holandesas. Com isso, essas empresas podem negociar qual parte de seus lucros estará sujeita à tributação. E esse fator é um dos principais motivos pela Tax Justice Network, um grupo que visa acabar com paraísos fiscais, classificar a Holanda como o quarto maior paraíso fiscal de todo o mundo. Atualmente, quando surge a pergunta de qual o maior exportador agrícola da Europa, provavelmente muitos pensariam na França, Itália ou até mesmo na Alemanha. Mas, na verdade, esse título é da Holanda, que é a segunda maior exportadora de alimentos do mundo, com uma receita anual de 89 bilhões de dólares em 2020, apenas atrás dos Estados Unidos. Mas como um país tão pequeno, com uma área 200 vezes menor que a do Brasil, conseguiu tamanho destaque no setor? A resposta encontrada pelos holandeses foi potencializar as condições favoráveis para o cultivo, como o clima úmido e as terras férteis e planas, além do investimento em tecnologia, como estufas de alta tecnologia e automatização. Essa inovação é possível principalmente pela Universidade de Wageningen, a mais importante instituição de investigação agrária do mundo e ponto-chave da Food Valley, uma região na Holanda formada por empresas tecnológicas inovadoras com foco em ciência dos alimentos. Essa tecnologia permite melhor uso de recursos, como por exemplo, para a produção de tomate. Enquanto os Estados Unidos usam cerca de 127 litros de água para produzir 1 quilo de tomate, a Holanda utiliza apenas 9 litros. Além da agricultura, os holandeses também detêm uma longa tradição na produção de flores, retendo cerca de 50% do mercado global e exportando mais de 9 bilhões de dólares anualmente. Nesse contexto, a Holanda é famosa pela produção de tulipas, que, curiosamente, foram as responsáveis pela primeira crise especulativa da história, no início do século XVII, quando as tulipas foram introduzidas na Holanda e valorizadas pela sua beleza. Com a crescente procura dos ricos, as tulipas se tornaram um artigo de luxo, e ao perceber a oportunidade de lucro, diversas pessoas começaram a roubar e revender os bulbos, chegando a serem utilizadas como moeda de troca para terras e até mesmo vendidas na Bolsa de Valores de Amsterdã. E como as tulipas só podem ser colhidas em uma determinada época do ano, foram criados contratos futuros, com o comprador se comprometendo a comprar a tulipa por determinado preço. Porém, a bolha estourou quando os compradores começaram a não cumprir o contrato de compra, o que criou um pânico para vender as tulipas, levando a um colapso nos preços e muitas pessoas à falência. No entanto, apesar do destaque na agricultura e na produção de tulipas, o principal setor da economia holandesa é o de serviços, que representa 70% do PIB do país, que é muito ancorado pelo turismo, recebendo mais de 19 milhões de turistas anualmente, interessados na riqueza histórica e cultural, além de belíssimos pontos turísticos e uma vida noturna vibrante. Além disso, o setor de negócios e finanças também possui destaque, principalmente pela capital Amsterdã, que é um dos principais centros financeiros do continente europeu, e por ser sede da Euronext, que é a maior bolsa de valores da Europa, com mais de 1.300 empresas listadas. Portanto, a Holanda é um exemplo
de como o desenvolvimento da cultura de um povo ao longo de séculos pode resultar em uma economia próspera, inovadora e empreendedora, que tornaram essa nação hoje uma das economias mais avançadas de todo o planeta. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.